E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o comentário da prova de língua inglesa da segunda fase do vestibular da UES 2024.2. Como já era previsível, a prova de segunda fase ela trouxe um equilíbrio com uma ligeira predominância das questões gramaticais sobre as questões de interpretação. Então, se você puxar pela memória, na primeira fase do vestibular da UES, as 8 questões elas são todas, sem exceção, de interpretação textual. Ao passo que quando nós nos deparamos com a prova de língua inglesa da segunda fase, nós temos 12 questões de gramática e 8 de interpretação, ou seja, permanece a mesma quantidade de questões, porém a UES dá uma ênfase maior às estruturas linguísticas do inglês. É uma forma de cobrar conhecimento dos candidatos que futuramente farão o curso de letras da Universidade Estadual do Ceará. Em relação às questões de interpretação, era perfeitamente possível utilizar a mesma estratégia que serve como base para a resolução das questões de primeira fase. Provavelmente você lembra do scanning, aquela técnica oriunda do inglês instrumental que te permite responder as questões sem que você precise fazer uma leitura na íntegra do texto. Quando a gente considera as questões gramaticais, a gente percebe uma tendência de a UES sempre cobrar basicamente os mesmos conteúdos. Então, eu destacaria em termos de assuntos recorrentes na prova de língua inglesa da segunda fase da UES, a análise de tempos verbais, a identificação da voz ativa e da voz passiva, a diferença entre o discurso direto e o discurso indireto, a utilização do ing, aquele famoso sufixo que a gente tradicionalmente associa ao gerúndio, porém usado também na formação de substantivos, adjetivos, e a única novidade, se é que a gente pode chamar essa cobrança de novidade, foi uma questãozinha, a última da prova, inclusive, que falava sobre contrações, o uso do apóstrofo S e do apóstrofo D, para indicar, por exemplo, a formação do caso genitivo, aquela estrutura utilizada para expressar uma relação de posse, e no caso do apóstrofo D, a contração do verbo had, muito comum essa contração na formação de um tempo verbal chamado past perfect. Também gostaria de fazer um elogio à banca examinadora da Comissão Executiva do Vestibular, a escolha do texto que falava sobre o livro escrito por Stephen King, Carrie, certo? Todo mundo conhece esse livro, ele foi adaptado também para o cinema e esse ano completa esse livro 50 anos, ou seja, ele foi escrito originalmente em 1974 e agora chegou às 5 décadas de existência, tá? Então, eu particularmente achei muito interessante esse texto, principalmente para quem conhece essa obra do Stephen King. Eu me despeço por aqui, foi um breve comentário sobre a prova de língua inglesa da UES e eu tenho certeza de que não só você se saiu muito bem na resolução das questões, como já deve estar comemorando a sua aprovação para o curso de letras da Universidade Estadual do Ceará. Um forte abraço e tudo de bom!